Bom, continuando aí com as aulas para o pessoal ver se aprende a fazer vidro com policarbonato que não delamina, tem uma outra coisa muito importante, que é a minha preferida, na verdade, que é falar sobre os dois ciclos de autoclave. Normalmente, o pessoal, para ganhar tempo, porque o processo de fabricação do vidro blindado demora 5 dias, 6 dias, 10 dias, né? Você reprova uma peça, você leva aí 10, 15 dias para entregar o pedido para o cliente. Então, para facilitar, para o negócio ficar mais rápido, o pessoal quer fazer um ciclo só. E isso é o que todo mundo faz. Todo mundo desenvolveu uma forma de fazer apenas um ciclo. Mas como que seria o correto? O PVB ele requer uma temperatura de 135 graus e uma pressão de mais ou menos aí 14 bar. O poliuretano ele requer uma temperatura de apenas 90 graus. Como é que você faz ao mesmo tempo uma coisa de 140 graus e 90 graus ao mesmo tempo? Não dá. Então o que, que o pessoal faz? Aumenta, passa um pouquinho a temperatura ideal do poliuretano e volta um pouquinho a temperatura ideal do PVB. Quando você faz isso, então, o que acontece? A adesão entre o poliuretano e o policarbonato não é a maior adesão, não é a adesão ideal. Outra coisa, o PVB, quando ele chega numa determinada temperatura, ele começa a soltar gases, que é o plastificante. O PVB, para ele ficar mole, ele tem o polímero e tem o plastificante. Então, o plastificante é o que dá essa maleabilidade do PVB. Quando você começa a esquentar isso dentro da autoclave, ele começa a soltar, esse plastificante começa a evaporar. A temperatura é muito alta, ele começa a soltar esse gás. Esse gás, ele ataca, ele entra por meio aí do policarbonato, do poliuretano, e acaba então prejudicando a adesão do policarbonato no poliuretano e do poliuretano no vidro. Só que como a adesão do poliuretano no vidro é muito alta, a gente não percebe, mas a adesão do policarbonato no poliuretano é prejudicada. Então, o que, que é recomendável? O que, que é o certo? Você pegar, fazer um ciclo de PVB a mais ou menos aí uns 135 graus, não precisa chegar a 140 graus, que é exagero. E não precisa chegar a 14 bar também, que não que é exagero. Pode chegar aí nos 10, 12 bar, tá ótimo. Então pega o PVB, coloca aí nos 130 graus, 135 graus, coloca aí 10 a 12 bar de pressão, prensa esse pacote e tira. Quando você tirar, você vai ver que vaza um pouco do PVB, não tem problema. Você vai pegar um pedaço de cobre, vai fazer uma ponta nesse cobre, vai afiar o cobre, vai esquentar no maçarico e você vai remover tudo aquele que vazou e deixar bem retinho. Aí você vai deixar bem certinho o PVB. Isso vai eliminar a diferença que a gente vê quando você tem a lapidação do vidro que é meio arredondada. Quando você faz isso e o PVB vaza e depois você vai lá e passa a espátula e você dá aquela alisada no PVB que vazou, você deixa aquilo bem retinho. Quando você coloca o poliuretano e você coloca o policarbonato e o Edsil vai apoiar naquilo que está bem reto. O acabamento fica muito mais bonito, fica muito melhor o acabamento. E aí você vai levar de novo só 90 graus e vai colocar os mesmos 10 bar de pressão, mas só 90 graus. Ou no máximo aí, se você achar que deve, uns 100 graus. Com isso, o policarbonato não vai expandir muito, não vai dar um efeito de arco-íris, ele não vai dar o problema de warping, que é quando a peça sai da autoclave e ela fecha, né? Então pega um para-brisa, um vigia, ele fecha depois, aí não encaixa no carro. Então não vai dar esse efeito de warping, ou vai dar bem menos, já vai tirar o efeito de arco-íris, e ele não vai delaminar tão cedo, porque ele não teve contaminação desse vapor do PVB. Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês que querem fabricar um vidro que não delamina com policarbonato. Faça 2 ciclos. E quando eu falo de fazer 2 ciclos, você não precisa ir fazer um ciclo, né, tão longo, porque como você vai usar só o vidro e o PVB, dá para você fazer um ciclo mais curto, dá para você fazer um ciclo aí de umas 6 horas, 5, 6 horas.
não tem tanta necessidade de fazer aquele negócio devagar, subir devagar, depois esfriar devagar, porque isso daí vale mais para o policarbonato e para o poliuretano. Aí quando você for fazer o ciclo do poliuretano com o policarbonato, também não precisa ficar com 12 horas, porque ele não vai subir tanto a temperatura, né? Ele vai ficar um pouco menos também. Então, tudo isso já vai ajudar você. Na verdade, não vai ter a mesma facilidade e agilidade de um ciclo, mas você vai também, não vai ser 2 ciclos de 12 horas, vai ser 2 ciclos menores. Então, eu tenho quase certeza que ninguém vai fazer isso daí que eu estou falando. Tenho quase certeza que ninguém vai fazer. Mas é o certo. Eu já falei que eu estou aqui para explicar o que é o certo. Se não vai fazer, aí é outra história. Se eu tivesse uma fábrica de vidro blindado, eu faria, tá? Porque eu acho que vale muito mais a pena você ter credibilidade do que você ter volume. Mas cada um pensa do jeito que quiser e cada um tem suas contas para pagar e sabe aonde que o calo aperta. Então, o pessoal faz do jeito que acha melhor, tá? Bom, aí com o passar do tempo eu vou deixando aí mais dicas para não delaminar o policarbonato, qual é o processo ideal, mas já está acabando, não tem mais muitas dicas. Eu falei para vocês que são 7 dicas. Então essa já é a dica de número 5. Vão ter mais 2 dicas aí para você otimizar o seu processo de fabricação de vidro blindado com policarbonato, tá bom? Então, compartilha, curte, comenta aí. Se você quiser, tiver alguma dúvida ainda, você pode me perguntar, tá joia? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Fica com Deus. Tchau.